Olá, deusas e deuses, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Afrodite. Nós estamos de casa nova na Cubo Play, como vocês já sabem, eu já comentei, estava muito ansiosa para que esse momento chegasse efetivamente o primeiro episódio que acontece no mês muito importante, o mês da mulher. Nós entramos ao ar às quartas-feiras, às 21 horas e em outros horários na plataforma da Cubo Play. Eu queria trazer para esse primeiro episódio uma mulher que representasse o Afrodite. Uma mulher que trouxesse essa nossa pluralidade, o quanto de papéis nós exercemos e ainda assim não abrimos mão do feminino que habita em nós. Né? Entre outras coisas que eu sempre falo para vocês. Ela representa isso muito bem. Ela é uma mulher simples, ela é uma mulher direta, ela é uma mulher muito querida, de muita luz e de muitas trocas. Só aqui na nossa espera a gente já trocou um monte de coisa, já tá com vários temas de casa e eu amei. Então eu trouxe essa pessoa maravilhosa que é Tainá Vidal. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, um oi geral para todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês no mês da mulher, com essa mulher ímpar, realmente uma Afrodite, num programa que tem um nome que eu amo, que é Afrodite, que nos inspira no feminino. E eu me sinto honrada, muito obrigada, Kelly, por ter me convidado a fazer essa abertura de temporada para que tantas pessoas possam degustar como nós estamos degustando nesse momento, né? Exatamente. Degustar, porque está sendo delicioso estar do lado dessa pessoa, dessa mulher, no mês da mulher, para falar de coisas de mulheres para todas nós. Exatamente. E como vocês sabem, a gente fala com profundidade. A gente gosta de entrar nos temas, que são muitos temas, inclusive, do nosso universo, naquele detalhe e sem mimimi. A gente adora um espumante. Então aproveita, abre o teu aí e acompanha com a gente, né? Degusta o teu enquanto aproveita aqui e vai olhando essas duas Afrodites conversando, tá bom? Tainá, deixa eu te falar. Me veio a Tainá num primeiro momento. Foi a primeira coisa. Eu quero a Tainá por quê? Porque assim, a gente se conheceu, tu já eras primeira dama, né? Mas eu sei que tem toda uma história da Tainá. E o que eu quero entregar, na verdade, aqui no Afrodite é a Tainá. A Tainá pela Tainá, né? E não pelos papéis que ela ocupou. Embora a gente, né, muitas vezes apareça só o papel, mas ela é muito mais que isso. Então eu quero essa luz toda, eu quero que tu te apresente aí, por favor, e eu vou me metendo aí, que tu sabe que eu sou metida e a gente Fica vai à vontade. Primeiro eu quero brindar, então, ao teu programa, a nova temporada, as Afrodites que estão aqui com a gente. Isso aí, obrigada. Seja lindo, leve e feliz, né? Isso aí. Muito obrigada, Kelly. Contar então um pouquinho para vocês a Tainá. Para quem não me conhece, então, eu sou a Tainá Vidal, eu sou advogada, especialista em Direito Público e Direito Digital, uma empreendedora social, e eu sou casada com um político, né? Tenho um filhinho de 3 anos e tive a honra, a oportunidade, sabe, Kelly, de conhecer a nossa cidade num momento muito bonito. E eu digo não só por estar num papel de gestão pública, de poder enxergar a cidade num contexto completo, mas ao lado do gestor que estava comigo, que é meu marido, que estava, não está, né, gente? A gente não se separou, né? Não, nem vamos. Nem vamos. Que é um político que eu admiro muito, porque trabalha muito com honestidade, com o coração e para as pessoas, né? Uhum. Eu vejo que a Kelly também é uma pessoa muito assim, muita essência, muito coração. Acho que a nossa conexão vem daí. Sim. E por isso que eu amo empreendedorismo social. Contando um pouquinho de mim, assim, Kelly, eu sempre fui uma pessoa muito aberta a viver um novo, né? E de explorar as diversas versões que todos nós podemos ter. Uhum. Então, eu trabalhei muito tempo como modelo, fiz oficinas de teatro, assim como a nossa querida atriz aqui também, né? Que eu sei que ela também é atriz. Sempre gostei muito dessa situação de expressão, tanto expressão, né, corporal, como expressão através da comunicação. E acabei tendo essa desenvoltura que eu amo, que é a comunicação, né? E quando eu trabalhei como modelo, eu acabei me aprofundando mais, né, nos estudos, principalmente para poder aprender a usar a comunicação para vender algo, né, para poder passar, na verdade, uma mensagem, né. Uhum. Trabalhava muito com vídeo, então eu trabalhei muito essa questão da comunicação. E eu me lembro, né, Kelly, que quando eu fazia os castings de modelo, porque quando eu era modelo eu queria ser uma modelo fashion, né,
Que naquela época, na minha época, não sei quantos anos tu tem, né? Eu tenho 38 anos. Ela é uma guria, eu tenho 42, né? Você está muito bem. Eu mensurava, assim, que o modelo, né? Na época era a modelo Gisele Bündchen, que é o modelo mais perfil fashion. E aí eu fui me descobrindo num modelo mais comercial, que era um outro perfil, né? Um perfil mais para fotografia, para vídeo. E então eu acabei me desenvolvendo muito nisso. Fiz algumas participações em séries de TV, inclusive séries do Grenal a Grenal, assim, bem bacana. E daí eu comecei a desenvolver a questão da comunicação também numa situação de contar história, do storytelling, né? Porque eu tinha que aprender a narrar aquilo de uma forma espontânea e passar isso. Isso tudo eu trago, assim, para dizer, assim, um pouquinho com detalhes, claro que eu poderia me aprofundar mais, mas a gente não tem muito tempo, e mulheres que nem eu e a Kelly falamos muito, para dizer para vocês que depois eu fui fazer uma graduação, né? A graduação em Direito. Antes disso eu fiz sistemas de informação, como curiosidade para você sobre a minha pessoa, e acabei me graduando mesmo em Direito. Então toda a minha experiência, assim, como modelo e tudo que eu estudei para aquilo, me ajudou muito no Direito. Porque o direito nada mais é, né, do que o teatro clássico, né? É isso que eu ia te perguntar, e por que a escolha do direito? Em razão da minha profissão como modelo. Foi ali que eu comecei a ver a importância dos contratos, de entender a legislação, né? Quando tu é modelo, tu tem o uso da tua imagem, isso é uma coisa que está muito em alta hoje em dia, né? A propriedade intelectual das marcas, o tempo de uso da imagem das pessoas. E na época, me chamava muita atenção a relação contratual. E eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar, então o direito me realizaria nesse sentido, né? E eu acabei usando muito ele na questão justamente de eu já ter essa base de estudo de teatro, de narrativa, para a questão de uma sustentação oral, né, num tribunal, para comunicação do que eu entendia como direito, para conversar com o cliente ou para convencer o juiz, mostrando, claro, né, com fundamento a coerência do que eu estava falando. Então, é muito, e isso eu trago assim, para dizer como é interessante a vida e o quanto a gente pode sim se entregar para os momentos daquilo que a gente quer fazer e não criar paradigmas. Eu não posso fazer isso porque eu tenho tal idade, ou eu não posso fazer isso porque eu sou modelo, ou eu não posso fazer isso porque eu sou advogada, né? Porque tudo, se tu souber usar, vai sendo uma completude, né? Vai se completando. Aí depois que eu me formei em Direito, e durante a minha faculdade eu escutava muito as pessoas dizendo assim: tá, mas tu vai ser advogado ou tu vai continuar sendo modelo ou tu vai ser influencer? Porque daí começou toda aquela função da internet. Tem que te definir. Não, e aí tem que te definir. Tu é obrigada a definir uma coisa, tu não pode ser tudo. E eu muito ousada, vamos dizer assim, né? Dizer assim, mas por que eu tenho que escolher? Né? Eu quero fazer tudo, sabe? E pra mim não cabe essa história de quem faz tudo não faz nada direito, né? Pra mim não cabia isso, não, né? Não cabe mesmo, até hoje. Pra quem tem esse ritmo agora, da gente, que a gente tem, a gente precisa, é um combustível, eu acredito. Isso mesmo que eu sinto, sabe, Kelly? Então aí eu me formei em Direito e eu usei as redes sociais, que estavam naquela época muito em alta, eu já usava bastante, né? Porque eu tinha bastante seguidores na época do Orkut. Como modelo, olha, eu participei de muitos concursos assim de beleza, Garota da Praia, concurso Garota Beachwear, Garota da Faculdade, eu participava de tudo quando era concurso. Isso foi a minha mãe que me incentivou quando eu era pequenininha, né? E aí, eu me lembro assim de uma frase da minha mãe que ela disse assim uma vez pra mim, eu tinha acho que 10 anos e estava participando de um concurso de beleza do colégio. E aí estava eu e uma coleguinha dizendo, eu vou ganhar, tu vai ganhar, tu vai ganhar. E a minha mãe chegou, escutou e disse assim para nós, né? O importante não é ganhar, o importante é participar. Olha tudo que tu aprende durante o processo, né? É verdade. E aquilo ficou no meu coração, sabe? Sim. E eu acho que é isso a vida, né? Tudo que tu tem vontade de fazer e fazer, não é só tu chegar no objetivo, mas todo o processo, as pessoas que tu traz ali, o que tu aprendeu, as conexões que tu fez, né? Então, voltando lá pro direito. Aí me formei em Direito, e pensei assim, agora eu vou ter que dizer para as pessoas que eu me formei, que eu sou advogada, que eu quero trabalhar no que eu me formei. Sim. Daí eu me lembro que eu postei uma foto com a carteirinha da OAB que máximo. No meu Facebook. E foi dali, Kelly, que veio meu primeiro cliente. Olha, para ver como o relacionamento definitivamente... E até hoje eu sou, assim, na minha família... Outro dia minha mãe falou um negócio assim, eu fiquei doente, foi alguma coisa assim. E ela disse, na verdade, tu te expõe muito, né? Eu disse assim, bom, se fosse assim, então a Giovanna Antonelli, que eu adoro os vídeos dela, ela estaria morta já, né? Então quer dizer, não, amada, eu tenho que me blindar de uma forma energética, espiritual, enfim, e me cercar de pessoas do bem, né? Porque eu acho que pessoas do bem, elas nunca são demais.
E a gente identifica quando as pessoas não somam, né? A gente até estava falando sobre isso um pouquinho antes. E isso que tu falaste, todas as coisas que acontecem comigo, elas são a base dos meus relacionamentos. São as coisas que a gente vai fomentando, né? À medida em que a vida... Não é porque tu te formou, então tu já tem tal coisa. Imagina, daí tu foi para algum escritório ou tu foi, tipo, tu atendeu o cliente? Eu abri o escritório, não tinha nem sala e o cliente me chamou. E daí agora, ele é meu amigo, esse cliente hoje, né? Uhum. Empresário, né? Do ramo imobiliário. E aí, ele me chamou e disse tal. E eu, na época, advogada, não falei que eu não tinha escritório. Eu arranjei um escritório para atender ele, entendeu? Também. Pô, tu te colocou lá. Aí, gurias, né, Kelly? Fica a dica. Empreendedora, né? Ousadia, coragem, acreditar, né? Isso aí. Fui lá e na época eu tinha uma sócia, minha amiga querida, Roberta Cavalcante, e ela topava todas as minhas aventuras de empreendedora, né? Aventura que não era aventura, né? Porque na verdade era uma segurança do tipo assim, o que eu fizer eu vou assumir. Sim. E eu vou dar um jeito de fazer o que eu falei. Entendeu? Então, era ousadia, mas com os pés no chão e responsabilidade. Eu sou bastante assim, né? A gente é bem parecida, bem parecida. Aí, eu logo em seguida, ele me contratou, aí eu já tinha um valor fixo mensal, falando para vocês assim, bem assim, didaticamente, né? Isso. Para ter o meu escritório. Claro. E daí eu comecei a ter um escritório de advocacia. Que e aí comecei a fazer especialização em direito imobiliário, que eu só não concluí porque eu engravidei durante o processo, mas que eu amo de paixão também, essa foi uma experiência muito legal. E aí começou a crescer. Aí eu conheci o prefeito, né? Sim. Eu era vice-presidente da Associação de Jovens Empresários em Porto Alegre e também era diretora regional da Associação Brasileira de Advogados. Então a gente fazia um café político e a gente entrevistava os candidatos. E aí foi quando eu conheci o meu marido hoje, né, o prefeito Marquesan. E a gente fez uma entrevista com ele e a única pessoa que perguntou alguma coisa na época fui eu para ele. E foi o que ele iria fazer para nossa educação. Porque a minha família, por parte de mãe, ela é toda de professores, assim. Então eu sempre cresci escutando isso. Valorizou muito. Porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? O teu tesouro, né? Exatamente. Então eu perguntei pra ele, coisa e tal, como é que ele ia fazer, daí ele explicou o projeto dele, foi bem legal. E aí a gente acabou tendo contatos ali, né? Mas quando tu perguntou, só pra entender, tu já assim, olhou e falou, gostei, achei bem gato. Não, nem pensei nisso. Eu acho que nem ele também estava pensando nisso, porque ele estava na campanha. Porque às vezes rola isso, né? Da minha parte não, né? As pessoas que estavam ali, disse que ele já estava... Botou o olho, não. Ele não assume, tá? Ele não assume. Ele tem que responder isso nas redes sociais para nós. Então, Marquesan, fica a dica pra ti, tá? @Nelson Marquesan, perguntem pra ele. Isso aí, exatamente. Mas enfim, se ele estava não sei. Eu sei que ele começou a me seguir nas redes sociais quando saiu dali. Ah, não, com certeza. Gamou total, né? Como é que não é gamado essa guria? A única que fez a pergunta e foi direta, assim, né? E aí foi muito legal, assim, porque eu nem vi, porque eu tinha um monte de seguidores na época, né? Que adivinham ainda da época de modelo. Então eu não vi, eu me lembro que ele ficou me mandando mensagem. E ao mesmo tempo, depois quando que eu percebi que ele estava ali, que ele tinha me chamado, eu pensei assim, sabe, eu gostei desse projeto dele, eu vi que ele era um cara que queria realmente entregar alguma coisa para a cidade, que ele tinha um carinho, né, por ser gaúcho também, toda a história. Claro. E eu pensei, de repente, vou me colocar à disposição do que eu puder ajudar na área do setor público, porque eu tenho especialização em direito público. E aí foi assim que a gente começou uma amizade, primeiramente, né. Mas enfim, eu falei disso para dizer que, quando eu comecei a namorar com ele, eu acabei abandonando meu escritório. Né, entre aspas, eu deixei ele todo com a minha sócia, Ana Roberta Cavalcante, e acabei me dedicando voluntariamente à Prefeitura de Porto Alegre, porque eu comecei a ser convidada a conhecer um pouco mais sobre as secretarias, e acabei me envolvendo muito com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E ali foi onde eu me descobri assim, que eu era uma pessoa que gostava muito da missão social, do desenvolvimento social. Por quê? Porque eu gosto muito do desenvolvimento humano. Então eu sempre gosto de poder ajudar aquelas pessoas a enxergar o poder que elas têm, né? Então isso me deixou muito entusiasmada nessa área. E aí eu comecei a me envolver muito com a secretaria, comecei a conhecer muitas entidades, comunidades, a cidade de uma visão diferente, né? E aproveitava sempre as redes sociais, que tanto me questionavam, para dar luz. Sim. Existiam muitas pessoas em Porto Alegre que tinham entidades e ONGs para combater causas sociais, causas da sociedade, não só sociais, do meio ambiente, etc. Agora a gente vive um momento muito da busca da contrapartida da sociedade, né, do ESG, né? Enfim, aí eu vivi intensamente essa questão social, tinha me afastado do escritório, né, para não tinha como misturar as coisas, engravidei,
né? Casei, engravidei, então foi tudo junto, assim. Sim, não poderia ser diferente, né? Porque se ela faz tudo junto, tem que acontecer tudo junto também no relacionamento. E aí, falando das mulheres plurais, né, Kelly? Exatamente. E uma coisa, gente, que eu acho importante de dizer, de corroborar, né, com o que a Tainá está trazendo, a vulnerabilidade, às vezes, não é somente uma questão social. A tua vulnerabilidade, ela está dentro de ti e porque tu está reforçando essa vulnerabilidade. Tem pessoas que me encontram e, na maioria, tu é forte, não, tu é maravilhosa, tu é fodona. Olha, eu tenho os meus momentos escuros, eu tenho as minhas escuridões, todas temos, né? Mas eu enfrento e eu procuro compreender e me acolher. Porque eu acho que ninguém pode nos acolher melhor do que nós mesmas. Quando nós entendemos o que acontece conosco, a gente reverbera isso. E aí a gente se torna uma amiga melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor, né? Porque eu sou mãe também. E eu acho que assim, eu demorei muito tempo a decidir se eu queria ser mãe. Primeiro, eu disse eternamente que eu não ia ser. Aí um dia eu pensei, vou congelar os óvulos, né? Vai que... E vou ser solteira, vou continuar curtindo a vida, que eu sou muito independente. Mas eu tava dizendo, né, pra Tainá, eu só sou casada hoje porque é com a pessoa com a qual eu sou casada. Porque eu tenho um temperamento forte, mas é muito por conta dessa agitação, né? Claro que no teu caso deve ser um pouco diferente, porque como o Marquesa também é envolvido, também é um cara agitado, e aí eu até vou te contar uma curiosidade. O pai dele fundou junto com o meu avô o partido, onde a minha família, né, onde eu cresci em Cachoeirinha. Ai, que legal! Então tem toda uma história de eu ter conhecido, né? E ele teve meu voto, eu não tenho problema nenhum de dizer isso, porque eu acreditei na proposta, enfim, teve novamente, né, infelizmente quando ele não foi reeleito, e eu também não tenho problema de dizer isso, porque eu acho que a gente precisa assumir as nossas posições. Então, eu sou muito clara nesse sentido, quem não gostar é uma pena, né, mas eu acho que não é por isso que eu preciso deixar de... Mas aqui a gente não precisa deixar de conviver com as pessoas porque elas têm opiniões, claro. ou votos, ou desejos, ou enfim, partidos diferentes. Embora eu não seja uma mulher partidária, eu sou uma pessoa o que me ganha é a proposta, é o candidato. É a pessoa. É a pessoa, exatamente. Eu preciso ver verdade, porque isso é uma coisa importante pra mim, sabe? Mas por isso que eu quis fazer essa pausa na tua trajetória de contagem, porque eu adorei, e te falar que o nome já fazia parte, já estava comigo. Legal, fico muito feliz, assim, a história é muito legal. E eu fico feliz também de ser uma mulher que transparece, que não tem medo de falar a verdade. Porque eu acho que hoje, agora entrando até para essa pauta política que é polêmica, que as pessoas gostam de ouvir falar. Claro. Hoje a gente vive uma crise política muito em razão das pessoas não conseguirem dialogar, né, com as suas diferenças. Exato. Porque eu posso acreditar num político, ela pode acreditar em outro político, e são as diferenças em construções, um objetivo comum a todos, é que vão transformar o mundo. Claro. Então, não é porque o Nelson Marquesan Júnior é o meu marido e que eu admiro ele, que ele é um político diferenciado, que eu vou ter que concordar 100% em tudo que ele falar. E porque tu concorda diferente de trazer isso pra mim, que eu não vou me dar contigo. Claro. Né? Então, isso é uma questão que eu vejo muito que atrapalha hoje a política. Então, é importante sim a gente falar, a gente se posicionar. Eu sei, né, Kelly, que infelizmente a internet acaba potencializando o discurso do ódio, as agressões. Sim, e sempre dão aquela distorcida no que a gente fala. Né? Então, por isso que eu falo para as pessoas assim, eu falo diretamente para a pessoa dizer assim, não, a Kelly falou com a boca e com a voz dela, para não ter dúvida. Então, assim, as pessoas podem falar o que quiser, mas eu acho que isso é importante, sabe? Quando a gente é verdadeiro, inclusive nisso. Porque aí, se eu tô tranquila com a minha escolha, eu não tenho problema de ouvir o porquê. Mas essa coisa eu já acho que quem tem problema é porque não tem certeza. Viu? Até isso até falamos juntas. Isso é uma coisa que sempre bateu pra mim. E uma coisa que eu ia te perguntar, enquanto eu repito aqui, eu conheci a Tainá, ela já era primeira-dama, e tu estava sempre muito envolvida realmente, né? E tu te entregou, corpo, alma e coração. Eu presenciei isso, né? Não foi uma coisa fake. E assim, eu não estou falando de nenhuma primeira-dama ou nenhuma outra figura que eu tenha acompanhado e que eu tenha dito, essa pessoa é fake. Não conheci ninguém. A única primeira-dama que eu conheci foi a Tainá. Né? Mas eu tô dizendo assim que ela foi sempre muito transparente nisso, nessa entrega, né? E muito profissional. Isso não ficou numa coisa do aproveitar para trazer para ela. Ela já tinha a caminhada dela.
Então, também desmistificar essa coisa de que é uma mulher bonita, jovem, né? Só porque ela é casada com o prefeito, né? Agora ex-prefeito, infelizmente. Mas, enfim, a gente não precisa, sabe? Eu acho que a gente tem que tirar essas tarjas todas e entender que ela é uma mulher que sofre, chora, sorri, dá risadas e tudo mais, e tem uma vida normal, como todo mundo tem. E aí me veio uma pergunta. Na vida de casado, né, que ela vai mudando, né, a vida junto, assim, namoro é maravilhoso, tu não acha? Maravilhoso. Aí por mim eu namorava sempre, era por isso que eu trocava. A gente nunca pode deixar de ser a namorada. Exatamente, nunca. Então, eu tô sempre assim, tô sempre lembrando, né, aí assim, porque isso não, porque se eu for dar certeza eternamente, meu bem, eu não tenho certeza nem se vou estar viva amanhã. Então eu vivo hoje, né, com intensidade, porque realmente é isso. Mas o que eu queria te perguntar é isso, aí veio o casamento, o filhote, e esse relacionamento, né, em ocupar esse lugar. Porque com certeza as pessoas também ajudam, sempre aproveitam a questão partidária e pessoalizam. Sim, sempre foi muito difícil, né, as críticas e tudo mais. Mas tu sabe, Kelly, que eu sempre pensei muito, que as pessoas me diziam assim, mas será como tu lida bem com isso, né? Sim. Gente, eu não lidei bem com tudo. Eu sempre busquei dentro de mim um equilíbrio emocional. Então eu sempre fui uma pessoa muito autorreflexiva, né? Uhum. E eu sempre procurei nunca ter raiva do outro, mas tentar entender o porquê que isso me fazia mal e tentar passar para a pessoa com sabedoria emocional, com amor e carinho, de respeitar aquela pessoa, a minha verdade, né? Então, assim, tivemos momentos muito difíceis porque a gente pegou a pandemia juntos, né? O Mark é uma pessoa autêntica, é um político com personalidade, é uma pessoa verdade. Faca na bota, é 880, eu admiro muito isso. Adoro a pessoa assim também. Tu é bem esse perfil, né, Kelly? Então, causou muita polêmica, né? Causou muita polêmica. E teve algumas situações que... aconteceram algumas injustiças ali que a gente sabe que as pessoas quiseram aproveitar daquele momento, né, que a gente estava mais em evidência publicamente, para poder ou diminuir ou destruir ou por interesses políticos. Mas isso para mim assim nunca me atingiu no sentido de me deixar triste, porque eu sempre pensei assim, o meu propósito ao lado dele, nessa oportunidade que eu tive, era de dar o meu melhor para as pessoas, no sentido de inspirar as pessoas, de mostrar que vale a pena ainda acreditar sim em políticos que são seres humanos de verdade, sabe? E que por mais que exista muita gente que faz coisa errada, que bom que existe um ou dois que vão fazer certo. É difícil, é ruim, é pesado esse meio, mas eu admiro quem persiste, quem continua, e sempre eu vou, se eu puder ajudar, eu vou ajudar, e eu sempre vou escolher, gente. Se eu tiver que falar do ruim, eu vou focar no bom. Sempre vai ser minha escolha. Sempre. Porque se é para viver uma vida, e a gente vive, né, Kelly, uma vida com várias dificuldades. A minha vida não é um paraíso, assim como a tua não é. Claro. Quando eu tinha que falar lá nos primeiros discursos, eu não tinha experiência nenhuma. Eu não era uma pessoa segura, como eu tô falando para vocês. Eu tinha medos, óbvio. Quando eu fui mãe, eu tive medo. Quando eu tive que escolher entre estar 100% sendo voluntária ao lado do Mark e aproveitar esse momento meu, que também para o meu profissional era bom, eu estudei Direito e setor público, e de estar com meu filho nos primeiros meses de vida dele. São escolhas, não foi fácil, eu tive as mesmas dores, muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu fiquei abalada, mas eram aqueles momentos que eu respirava fundo e pensava, se eu posso inspirar outras pessoas a seguirem esse caminho, é isso. Então, vocês também eram uma fortaleza para mim, né? Sim. Por isso que eu gosto muito das redes sociais, sabe, Kelly? Quando eu vou pra academia, eu posto na academia. Várias vezes eu era criticada, mas ela é primeira dama, ela é modelo, ela é advogada, ela é fitness, ela é influencer. Ela é tudo. Sabe? Me criticavam, ela não pode, ela tem que escolher. Mas como é que funciona esse negócio? Tu não pode porque isso é ruim. Não, eu acho que assim, se eu tive a oportunidade de estar ali, o que eu queria era ser eu. Pra desmistificar, sabe? Que as pessoas... Porque aquilo ia passar. Não, e eu vou e te falar. Tainá ia ficar. Não, eu vou te falar, e tu foste. Pra mim, essa é a marca, tá, da Tainá enquanto primeira-dama, e que bom que tu trouxeste isso, porque normalmente as pessoas incorporam um papel, né, e tu trouxeste verdade, isso te aproximou das pessoas. Ai, que legal. Eu me aproximei e te olhei de um jeito diferente por isso. Claro que eu já te conhecia de rede social, mas assim, eu não tinha uma aproximação, mas me aproximei quando eu entendi que tu te mostravas humana, como qualquer uma de nós. Porque esse é o grande problema. Agora a gente está aqui sentadas, então, não, são as duas ricas, maravilhosas, estão aqui bebendo um espumante, não tem problema, não tem isso, não tem... Maquiadas, bonitas, arrumadas. Isso, né? A gente tem um monte de coisa. Mas, na verdade, a gente escolhe, e eu sempre falo para vocês, cada escolha tem uma renúncia na vida. E pode ser com 5 anos de idade, com 10, com 20, com 30, com 50. Sempre teremos que escolher uma coisa e renunciar outras.
Acho que isso é a maturidade também, né? Que a gente vai tendo em cada fase da vida. E realmente, a Tainá ficou. Ai, né? bom, Isso é legal. A Tainá, a tua essência, essa verdade, os projetos que tu participas. Inclusive, eu queria que tu falasses do Moda Alegre, porque a gente vai trazer aqui apoiadores, né? Me faltou a palavra que tu me disseste. Embaixadoras, isso aí, obrigada. Que, na verdade, apoiaram esse projeto aí, que foi uma ideia dela enquanto primeira-dama, né? E que persiste. Isso também é importante de dizer. Então era a primeira-dama, postava isso, postava aquilo, postava... Não, gente, tem bastante coisa aí que continua. Então, acho que isso também é legal, sabe? Muito obrigada por trazer essa pauta, Kelly, porque... assim como tudo que eu disse pra ti que eu fiz de coração, o Moda Alegre, ele surgiu de uma boa intenção e ele ficou. Então, quando eu falo desse projeto, eu sempre falo com entusiasmo e eu agradeço muito, porque ele foi muito abençoado, esse projeto, porque ele teve uma intenção inicial e ele foi sempre se desenvolvendo para o melhor. Então, hoje, Kelly, ele é um programa de empreendedorismo social. Coisa linda. Então, do direito ao empreendedorismo social, de tudo que foi, é aquilo que eu disse, vai se completando, né? E eu sempre pensei assim, sabe, como eu amei estar ao lado das pessoas e poder ajudar de qualquer forma, seja mostrando o trabalho delas, seja explicando algo no setor público, sendo aproximando ela de alguém que eu estava ali no momento que eu tinha mais facilidade, né, de relacionamentos para entregar o melhor para a sociedade. Então, assim, hoje o programa Moda Alegre, ele tem um método de aplicação onde a gente trabalha com o ser humano num todo. Então, a gente faz um programa que tem quantitativo, qualitativo e que te mensura o resultado. É um programa social que tu trabalha com principalmente desenvolvimento social, né? Então é muito difícil tu medir isso, né? É difícil mesmo. Porém, o que ele traz de diferente? Ele enxerga com profissionalismo o projeto social, o método social, o empreendedorismo social. A gente tem 16 pílulas que elas começam trabalhando a educação socioemocional dessas mulheres, depois a gente coloca elas a estudar a educação financeira, a técnica, a expertise dela, que é onde elas querem trabalhar, que é o corte, costura, o design, a moda. E depois, e durante o processo, elas têm acompanhamento de gestão de carreira, com psicólogas, coaching, mentorias, né? E com especialistas em recursos humanos. E também elas têm serviço o ano inteiro de embelezamento pelo Instituto Embeleze, onde a gente trabalha a autoestima dela. Porque os estudos e a experiência que a gente teve, em trocas com sociólogos, com pessoas também formadas em direito, com especialização em políticas públicas, demonstraram que nos dias de hoje a gente tem uma carência muito grande no mercado de completarem os cursos oferecidos pelo governo, né? Ou a empresa que investe num curso profissional, né? Ela não consegue ter o engajamento das pessoas da alta vulnerabilidade, ou tem o engajamento inicial, mas não concluem. Então a gente entendeu que essas pessoas precisavam ter, vamos dizer assim, um suporte profissional de psicólogo, gestão de carreira, que seria tipo uma bengala, né? Sim. Nós que somos favorecidos por ter vindo de uma estrutura familiar mais estabilizada financeiramente, temos dificuldades quando a gente se forma, a gente não sabe qual caminho escolher, Sim. A gente não sabe como é que a gente vai cobrar, o que a gente vai fazer, né? Imagina essas pessoas que acabam nascendo muitas vezes numa situação menos favorecida. Então a gente pensou, não, quem quer realmente faz com profissionalismo. Vamos então colocar dentro do método, não só que nem antigamente faziam projetos sociais, vamos só dar a técnica, vamos só dar a escola. Acompanha. E não acompanha. Nós vamos primeiro trabalhar o emocional, para elas se sentirem fortes e poderosas para concluir esse curso. E depois vamos acompanhar elas com profissionais que trabalham em gestão de carreira, psicologia e mentoria. E no final a nossa entrega vai ser o quê? Tirar essas mulheres da situação que elas estão de vida, não só financeiramente, mas de realidade, de visão, né? Então, o programa só existe com 3 pilares: educação, geração de renda e valorização, autoestima e desenvolvimento social, que está tudo junto nesse 3º pilar, que é onde eu uso muitas redes sociais e a publicidade, né? A gente não tira elas de trabalho, a gente conecta elas com mais trabalho durante o processo. Como a gente tem um relacionamento com muitas empresas advindo do segmento do vestuário, da cadeia têxtil, a gente aproxima para que elas sejam contratadas por CLT ou por MEI ou por trabalho temporário, enfim. Claro. Porque enquanto elas estão estudando, elas têm que estar trabalhando. Aí tu costura uma coisa com a outra. Isso. Até usei o costura, mas É verdade, teve costura de solidariedade dentro do Moda Alegre. Olha aí. Então hoje é um programa de empreendedorismo social que faz treinamentos, né, com educação e desenvolvimento humano. E a gente vai lançar um livro, dia 26 de maio, onde os autores do livro são as nossas costureiras do Moda Alegre, contando o capítulo
Cada capítulo conta a história das comunidades que participam com a gente desde 2019 desse programa de empreendedorismo social. Lindo, lindíssimo, emocionante esse projeto. Eu acho que, entre vários outros que certamente a gente poderia falar, mas é que esse ele mexe, porque como a gente gosta de moda e a gente estava falando aqui do quanto a gente adora isso, adora aquilo, e do quanto a gente tem que se conhecer, né, para poder dizer isso para as pessoas, porque o autoconhecimento sempre bate em todos os capítulos do Afrodite, ele é o caminho para a gente lidar com todos os nossos monstros. É que a pessoa pode dizer o que quiser de mim, mas eu sei quem eu sou, né? E é isso que importa, né? É isso que importa. E assim, ó, se eu perder tudo hoje, eu sei o caminho de volta. Eu sei por onde eu tenho que diminuir, o que eu tenho que tirar. Porque o meu conhecimento, a minha vivência, ela tá comigo. Ninguém vai tirar isso de mim, né? Essas experiências, isso que a gente está vivendo aqui hoje, essa troca, a receptividade, eu acho que essa conexão que a gente teve desde o início, né? São coisas que acontecem e que a gente tem que prestar atenção. Então, isso é importante, né? Dar o clique para essa mulherada, mesmo se em vulnerabilidade ou não, a gente percebe que é o que faz a diferença, que é o que faz elas seguirem, né? E falando então, nisso, quero desculpa te interromper. Não, imagina. Acho que é importante dizer que esse programa não existiria sem tantas mulheres que nem você, que tu também é uma apoiadora do programa, né? Que são, além das que estão em extrema vulnerabilidade e que precisam dessa ajuda, dessa mão, né, no mês da mulher, de outras mulheres, nós temos as embaixadoras, que são as mulheres que patrocinam o capítulo para essas comunidades, para essas mulheres estarem lá no livro, para elas terem o protagonismo da história delas, porque é isso que as embaixadoras estão fazendo. Elas estão dando protagonismo, elas estão reconhecendo essas mulheres, a história de vida dessas mulheres. Sim. A gente também tem os empresários que também têm essa sensibilidade de entender que, por mais que a gente lucre, se a gente não tiver uma visão de impacto no mundo hoje, a gente vai ficar para trás. Vai. Então isso faz toda a diferença, o mundo mudou, Kelly, os negócios mudaram, as profissões mudaram, né? As relações humanas mudaram. E eu fico feliz de ter uma atenção com mais cuidado assim, para as pessoas, para os seres humanos, para o nosso meio ambiente, para o mundo. Não, e justamente como tu disseste, já que nós tivemos mais oportunidades, talvez, ou sorte, seja a palavra que vocês quiserem usar, né? Mas assim, que a gente entregue mais pro outro. Acho que essa é a grande roda. Né? Isso é muito bom. A gente estava falando aqui sobre, nossa, mas o Afrodite e tal. E eu falei, não, eu dei um chute e vai acontecer, e é isso. E quem me conhece sabe, eu falo, não é um negócio totalmente isso, ai não, é tudo maravilhoso, tudo não sei o quê, não falta dinheiro, não falta... Gente, é uma escolha. Eu saí de um mundo corporativo em uma posição maravilhosa, que eu ganhava muito bem, para viver o meu propósito. Isso exige autoconhecimento, exige também eu abraçar as minhas renúncias e entender que elas fazem parte também de uma nova carreira que está sendo construída, mas é dar voz para essa coisa da troca. É uma roda que literalmente é maravilhosa e vou dizer, o dinheiro ele vira uma consequência maravilhosa, porque ele vem de outra forma, ele vem ressignificado, pelo menos eu tenho sentido assim. É verdade, é tu isso sente aí. Também? E eu me sinto honrada de estar aqui podendo dividir com os meus seguidores, publicizar esse programa que agora que eu fiquei sabendo que vem desse teu autoconhecimento da tua missão e do teu propósito, né, que não seria diferente te conhecendo como eu te conheço, porque o mundo mudou, gente. A gente teve a era do capitalismo, né, e agora as pessoas estão mais reflexivas, graças ao acesso fácil à informação. Então, hoje em dia, as pessoas elas não se bastam em apenas ganhar um dinheiro. Elas querem ser felizes e elas querem contribuir para a sociedade. E o teu programa contribui para o desenvolvimento das mulheres. Quanto a gente lutou para a gente ter a liberdade, que a gente tem a independência, o quanto a gente conseguiu vencer, né, paradigmas criados pela nossa cultura. E esse programa, a tua exposição, os convites das mulheres que tu trazem, fazem que muitas mulheres que estão em casa pensem, eu também posso. Isso. Eu também quero. É colocar aquela sementinha para dar um clique, porque é o que eu falo para todo mundo. E para a gente aprender que não tem... Os limites estão dentro de nós. Sempre. Entendam isso, né? E aí, sabe que quando tu fala dessa coisa que as mulheres ganharam um espaço, é sempre uma pauta muito forte a questão do feminismo, né? O A é feminista. Eu levanto a bandeira do feminino. Eu também. Então, assim, eu sou feminina e eu gosto de ocupar meu lugar enquanto mulher numa relação, por exemplo. Vou te servir mais, por favor. Assim, então eu fico pensando, sabe, o quanto as pessoas, elas ficam se colocando numa posição de não, então se eu sou feminista, eu não posso me colocar nesse papel de vou ser acarinhada.
Tu concorda com isso? Como é que é a Tainá como esposa? Eu concordo contigo, né? Eu sempre falei muito, até quando eu estava primeira-dama, que eu não sou contra o feminismo, né? Eu não sou uma pessoa que eu não sou feminista, não é isso. É que eu acho que o feminino é tudo junto, é maior e tudo junto, vamos dizer assim, né? O mundo precisa do feminino, o homem tem o feminino. O feminino é a sensibilidade, é a essência, a proatividade, a pluralidade. Eu falo aqui. Uma coisa que eu sempre vivi muito, Kelly, que eu tive sempre um problema assim de eu sempre gostar muito de ser vaidosa, de me vestir como eu queria, de me vestir feminina. Claro, dentro, daquilo que me fazia bem, que eu não ia ofender o outro, óbvio, né? Mas que eu vivi muito assim essa questão. Hoje em dia, graças a Deus, a gente evoluiu, né? Sim. Mas que se tu é advogado, tem que se vestir assim, se tu é primeira-dama, tu vai ter que te vestir os rótulos assim. Porque tu não pode te maquiar muito, porque tu não pode usar o cabelo assim, porque tu não pode evidenciar o salão de beleza, porque tu vai... Ou porque tu não pode usar um decote, ou porque tu não pode usar tal vestido, ou porque não sei o quê. Bom, barreiras que estão, na verdade, da onde? Quem disse? Quem disse isso, entendeu, gente? Vocês têm que ser felizes e respeitar o espaço do outro. A individualidade do outro. Sabe que isso, até nisso a gente concorda, né? Eu sempre falei que eu não sou feminista dessa de carteirinha que diz que não precisa de homem, que não sei o quê. Eu entendo que se fomos criados homens e mulheres, eu sempre falo para todo mundo, não esqueçamos do masculino que também habita em nós. Porque essa mulher, essa Tainá que vai, faz, acontece, faz mil coisas ao mesmo tempo e tem essa visão e já cria e conecta pessoas e projetos e pensa coisas, é muito do masculino que habita dentro dela. Porque senão ela poderia botar aquela mulherzinha e deu, entendeu? Eu fui primeira-dama, vou lá, faço o tique-tique-tique, sabe? Como eu sempre falo, que é o mimimi. Tique-tique, adorei. É um tique-tique-tique, elas caminham, pode ver, elas têm todo um negócio, elas caminham até do mesmo jeito, elas começam a caminhar tudo igual, né? Igual pato, ficam tudo igual. E eu gosto disso, de pessoas que rompem esse padrão. Por isso que eu te perguntei, porque eu sei que tu é muito afetiva, né? Então e sempre demonstraste isso, principalmente com o BN, né? Então assim... Eu não imagino uma Tainá que não seja uma esposa afetiva, que goste desses momentos de casal, que fomente isso na relação, inclusive. Sabe que é engraçado falar isso? Porque o Mark, ele é muito emocional. É? E as pessoas não acreditam quando eu falo isso, porque ele é uma pessoa... Ele é todo sériozinho assim, sério, né? Faca na bota, tem que falar, vamos falar, não tem choro, né? E tudo mais. E que é um sincericida que eu digo, né? Com ele não tem meia verdade, ou é ou não é. Pois é, tamo junto não gosta de enrolação, né? Também. É pra fazer, vamos fazer, né? Isso aí. Que a população, infelizmente, a grande maioria das pessoas não está acostumada com esse perfil, que é o melhor, que é o que a gente precisa hoje, no meu entendimento, respeitando os outros, as diferenças de opiniões. Isso. E ele é uma pessoa extremamente doce, coração. Às vezes, gente, apesar de eu aparentar mais efetiva e emocional, ele é mais que eu, assim. Olha! Eu sou mais prática, vamos dizer assim, sim, sabe? Eu também sou. Vamos fazer, tá? Vamos fazer, né? Eu sofro, mas eu bato no peito, ele já sofre mais, sabe? Uma vez, num discurso de aniversário pra mim, ele falou uma coisa que eu me emocionei muito, que ele disse assim, ó, pra Tainá, a amizade tem um significado muito profundo. O amigo pra Tainá é amigo de verdade. Sim. Ela até me emociona quando eu falo. Ela sofre se ela é traída, ela sofre se ela se decepciona. E aí, quando ele falou isso, né, eu fiquei emocionada que ele me via assim, né? Mas eu vejo muito ele assim, sabe? A relação pessoal com ele é uma relação muito profunda. Ele leva muito a sério o ser humano. Sim. Sabe? Então, eu acho que, de repente, essa parte política, assim, do executivo, do gestor que ele é, do político que ele é, num momento que a gente vive de tanta banalidade de moral, de ética, ele usa até para se proteger, para não se machucar. Pode ser, tanto, com certeza. Sabe? A gente tem que lançar mão de algumas ferramentas emocionais, né? Mas eu digo para vocês uma coisa. Essa ideia, né, de trazer esses temas todos, de mostrar também, né? Porque eu queria trazer uma pessoa que se faz pública há muito tempo, independentemente de ter ocupado a posição de primeira-dama, e que, primeiramente, isso foi uma opção dela, né? Isso depois ela acabou continuando e não abriu mão por ser da essência dela. Então, são pequenas coisas, pequenos esclarecimentos e que mostram para as pessoas assim, poxa, além de eu enxergar a Tainá, eu enxergo que eu também posso largar essas amarras que me prendem de preconceito, de o que vão achar, o que não isso. Meu marido, no início, nos primeiros episódios, era cada BO lá em casa que vocês não imaginam.
Sim, porque eu falo as coisas, né? Eu conto dias namorado, eu conto disso, conto aquilo. Então ele ficava assim, as pessoas escutam e acham que tu é solteiro. Eu digo, bom, as pessoas acham o que elas quiserem, entendeu? Mas eu carrego uma aliança que já é meia falange do dedo. Então assim, né? Se não tá bom o suficiente, mas aí são coisas, e nós temos uma diferença de idade significativa, são coisas que a gente aprende, porque ele vem de uma família diferente da minha. Eu sempre fui incitada a falar a verdade e me abrir e ser eu. Minha mãe também me colocou nos concursos de beleza. Então, assim, ele já veio numa coisa assim, totalmente quietinho, tímido, fechado. E eu dizia, gente, eu quero que meu filho pegue a inteligência desse homem, mas não pode pegar, pelo amor de Deus, essa timidez. Amém, que o guri veio em relações públicas. Meu filho mesmo. Você já lidera o colégio. Assim, adoro. Legal. Ele tem isso muito forte. Então, eu acho que para nós, né, a escolha também da questão financeira, tu retomaste o teu papel enquanto advogada, hoje tu estás advogando? Pois é, o que aconteceu? Depois que eu deixei de estar primeira-dama, eu voltei para o meu trabalho de advocacia, né, mas vinculada a essa área social. Então hoje eu presto consultoria para as empresas que querem ter um projeto de empreendedorismo social num todo. Ai, que legal! O formato jurídico, a estrutura jurídica, né, faço análise do CNPJ, se tem ONG, se não tem ONG. Eu também faço formatação com um método que a gente vai poder calcular o resultado, né? Eu profissionalizei, isso é o empreendedorismo social, né? Tu não é a contrapartida, a responsabilidade civil da empresa, e tu não é a ONG, tu é o 2,5. Tu é o negócio social. Olha só isso. Olha, foi bem legal. Eu inseri já algumas entidades aqui no contexto do Rio Grande do Sul e eu me realizei muito, sabe, Kelly? Porque eu sempre, depois que eu deixei de ser primeira-dama, eu pensava, eu sou muito feliz fazendo bem, né? Ajudando as pessoas. Fazer o bem é muito relativo, né? Mas eu me sentia fazendo bem, podendo ajudar essas pessoas. Entregava o teu bem. Isso, instruir, orientar, né? Enfim, então eu pensei, se eu tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer, né? Que realmente eu ia trazer um impacto diferenciado para a sociedade, que ao mesmo tempo pudesse ter minha remuneração, né, poder trabalhar, ter minha dignidade do meu trabalho, do que eu estudei, do que eu trabalhei, seria ideal. E daí eu comecei a ver que as pessoas começaram a me procurar mesmo deixando de ser a primeira-dama para trabalhar nas empresas com projetos sociais. E, enfim, eu tive uma passagem também de um ano na Fundação de Proteção Especial, que me ajudou bastante na questão de aprendizado no setor público, né? Eu tinha 82 funcionários públicos que eu trabalhava com acolhimento, né? Eu tenho boas relações ali com algumas promotoras que trabalham nessa área da infância e da juventude, que eu aprendi muito. A doutora Sinara Braga é uma querida. A Vera Pons, que é socióloga, que foi presidente da FAS. São pessoas, mulheres, que me ajudaram muito a me encontrar, me incentivaram, foram sempre solícitas em me dividir, compartilhar o estudo delas, a experiência delas, né? Eu acho que isso que tu está fazendo aqui, tu está dividindo com as pessoas também, dando oportunidade de enxergarem também a minha experiência, né? Então, eu voltei para o escritório, mas focada nessa área de empreendedorismo social, né? Olha que interessante, legal. Fica essa dica, vou até levar para o meu pai, para ele dar uma pensada na empresa, porque ele é um cara que tem essa coisa do carinho, de cuidar e de querer fazer o bem, mas às vezes pode virar um projeto e aí a gente nem sabe. Sim, agora com essa situação do mundo, das ODS, da Agenda 2030, dos ESG, que virou lei agora, inclusive, né, em março já começou a ter vigência, as empresas começaram a entender o quanto isso é importante, né? Inclusive, vamos aproveitar, porque talvez muitas mulheres não saibam o que é o ESG e tudo mais, vamos esclarecer de uma forma bem didática, porque eu gosto de aproveitar esses momentos, porque eu sei, mas ok, talvez daqui a pouco alguém não saiba e daí vão achar assim, tá, mas aí falaram lá, eu vou ter que catar, então a gente já pode dar uma explicação aqui. Falando assim de forma bem prática, né? É muito novo aqui, ainda mais no nosso estado, mas nada mais é do que um olhar assim com competência e profissionalismo, né, para o desenvolvimento ambiental, social ou de governança, né? Governança mais linkada à moral e à ética, né? Um compliance. E é um espaço assim que hoje ele é muito cobrado. Então, quando as pessoas praticam, né, essas orientações, essa educação na ESG, elas acabam tendo mais credibilidade nas relações, inclusive com órgãos internacionais e tudo mais. Dentro desse programa meu de empreendedorismo social, nós temos uma das advogadas que trabalha com a gente, que ela faz justamente a mentoria em ESG para, olha só que interessante, as costureiras. Viu? Não é só as embaixadoras, os patrocinadores que têm acesso. Nós
para elas. Por quê? Porque elas, muitas vezes, no S, são uma dos atores principais, né? As pessoas que a gente vai ter ali o elo para poder executar, né, o desenvolvimento social, que não deixa de ser, né, o quesito do S, ali, do SG, que é o social. Muito legal, muito interessante, algo que está crescendo muito, que ainda tem muita mistificação, né, ainda tem que ter muita desmistificação sobre a temática, mas que é algo que veio para ficar. E essa empresa que hoje eu abri, né, que trabalha com empreendedorismo social, tem também a parte de treinamento e consultoria em ESG, que é bem interessante também. Muito interessante. Essa parte eu realmente não sabia que tu estavas atuando também, porque são tantas as faces dessa mulher, né? E não porque ela tenha várias caras, tá? Não confundam, porque o povo adora, né? Mas eu sou debochada, então eu adoro sempre dar uma provocadinha também, vocês sabem disso. E para eu não deixar de falar do papel mãe, né? Como é que tá essa relação com o Benny? Ele tá na escolinha, ele fica com alguém, como é que é? Porque a gente deixar no início um perrengue, né? Um pouquinho difícil, mas assim, eu consegui, tá? Mas é porque eu acho que eu sou mais o homem da relação, tô mais pro homem da relação do que a mulher, tá? Em alguns momentos. Aí, então, pra mim foi mais fácil. É engraçado falar isso, né? Porque quando ele nasceu, eu tive muito apoio da minha mãe, né? Então, agradeço muito aí a dona Suzy, minha mãe maravilhosa. Querida. Maravilhosa mesmo, que sempre ajudou muito eu e o Mark na época da prefeitura. Então, a nossa rede sempre foi a família, né? Minha mãe, né? As Dindos, a Dindo, o Dindos, né? O primo, a prima, o irmão, enfim. Isso faz bastante diferença, né? A gente sabe, né? Toda a diferença. Meu único filho, né? Eu tenho mais 2 enteados que também são meus filhos, mas, né? Sim, mas eu vejo o Bernardo e o Neto. E o Benício, filho é tudo de bom, né, Kelly? Filho é uma delícia. É o melhor presente, é o que a gente aprende mesmo com a vida, é onde a gente se desenvolve, onde a gente tira força para ser melhor, né? Com certeza, porque a gente quer um mundo melhor para eles, né? A gente já batalhou tanto, então assim, que eles peguem um pouquinho, mas que eles não percam a raiz do valor, que é uma coisa que eu sempre digo, assim, porquinho é uma coisa que se extinguiu, né? Aí a gente tinha o porquinho, a gente deve ter tido porquinho, né, pra guardar dinheiro. Óbvio. Enfim, e eu, obviamente, sempre gastava tudo antes, né? Claro, pessoa... Enfim, né? Tava tendo que comprar um porquinho novo, que quebrava todos os porquinhos. Isso. Aí agora, aí tinham lançado, quando eu fui morar sozinha, lançaram um porquinho que tu abria com uma borrachinha embaixo, não sabe quebrar. O porco mega estiloso. Não. E aí eu levei, quando eu me casei, fui morar no apartamento que eu moro hoje, né? E aí eu ensino meu filho a botar a moedinha. E aí outro dia ele fez isso, ele tinha tipo assim... R$49 lá. Eu pensei, poxa, se eu soubesse que tinha esse dinheiro aí, eu já tinha pego, né? Mas eu achei legal ele guardando. Ele falou, mas eu quero comprar uns carrinhos. Aí meu marido foi com ele. Aí quando chegaram lá, tipo assim, ele disse, cara, tu tem tanto, e tu pode comprar X carrinhos. Tipo, nem a mais do que tu tem e nem a menos, pra ficar justo pra todo mundo, né? Já pra dar uma educação financeira pro guri. Meu marido é administrador e contador, né? Então tu imagina assim, maravilhoso. Eu sou aquela que entra com a sacola escondida. Seu marido? Sou. Assumo. Eu também. Tamo junto, então. A sacolinha, ela vem sempre assim, mas de onde é que veio? Moço, antigo. Só vestido novo. Não, é novo, não, imagina. E aí, foi legal porque ele disse assim, a moça deu troco, né? E ele falou, sobrou? Sobrou, porque senão a gente teria que botar um valor a mais. E como é o teu dinheiro, então tu volta lá e guarda no porco de novo. Isso foi interessante, né? E são coisas, pequenas coisas que a gente faz enquanto pais e que a gente vai evoluindo os nossos seres. Mas enfim, eu poderia ficar a tarde toda, né, com essa mulher. Eu te agradeço, assim, por só confirmar o que eu queria trazer para esse primeiro episódio, que era não somente o poder feminino, né, que representa a Afrodite, mas a vaidade, e que a vaidade não tem nada a ver com credibilidade, com responsabilidade, com força, com poder, né, mesmo um poder de pensamento, inteligência emocional, intelectual, entre outras inteligências que a gente lança a mão para cada situação da nossa vida. Então a Tainá me ajudou a entregar esse recado, que era o primeiro recado que eu queria dar nessa casa nova maravilhosa que me recebeu com carinho imenso, que é a Cubo Play. Então não esqueçam, né, o episódio estará disponível na plataforma da Cubo Play. Acompanhem, ativem as notificações, estejam lá, comentem, sigam no Insta, e o mais importante é que a gente não perca essa conexão e que daqui a gente alce voos cada vez mais altos. Acreditem em vocês. Sim, teremos dias em que nós não acreditaremos, muitos. E permitam-se sentir isso, porque somos humanas. E o dia em que a gente negar essa humanidade, nós não teremos um olhar para o outro. Não é o que a gente quer. Então vivam
O bom, o ruim, o triste e o maravilhoso. E o melhor de tudo, comemorem os momentos felizes. Sejam pessoas positivas, tenham pensamentos positivos e não permitam que ninguém, nada, nem ninguém, diga a vocês o que vocês podem ou não fazer. Só vocês sabem o verdadeiro limite e a capacidade dos sonhos de vocês. Tainá, muito obrigada mais uma vez. Um brinde a essas queridas Afrodites aqui. Isso, aos encontros das Afrodites, né? Obrigado, sucesso, prosperidade. E que vocês, mulheres, sejam felizes, que vivam a essência que a gente tem ao natural da sensibilidade, da alegria, né? Maravilha. Expansão aí da energia positiva. Olha, é isso que a gente quer. Obrigada, gente. Desejo para vocês um belo dia, belos dias e até o próximo episódio. Um beijo no coração e sem mimimi, hein?